Boa tarde, meus amigos. Este é o espaço Poesia Brasileira. Todo domingo, às 17 horas, eu apresento vida e obra de um poeta brasileiro. Estou fazendo esse estudo já hoje é o 52º poeta do nosso estudo. Já passaram por aqui poetas de vários estilos brasileiros e dos quais eu tive o prazer de falar as poesias, contar algumas curiosidades, enfim, é um estudo que está me dando muito prazer de fazer. Hoje eu vou falar do Solano Trindade. Solano Trindade, o poeta negro. Uma das frases importantes, ele disse o seguinte: a minha poesia continuará com o estilo do nosso populário, buscando no negro o ritmo, no povo em geral, as reivindicações sociais e políticas, e nas mulheres, e, em particular, o amor. Deixem-me amar a tudo e a todos. Boa tarde a todos vocês que estão aqui para assistir esse nosso estudo Poesia Brasileira. Boa tarde, Marisa, boa tarde, Alessandra, todos vocês que estão aqui, né? Então hoje vamos falar de Solano Trindade. Solano Trindade nasceu no dia 24 de julho de 1908 no Recife e morreu no dia 19 de fevereiro de 1974, aos 65 anos, no Rio de Janeiro, né? Ele foi poeta, ator, né? Folclorista, pintor, teatrólogo, cineasta e militante do movimento negro e do Partido Comunista Brasileiro. Morou e trabalhou em Recife, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Embu das Artes. O Espaço de Artes em Embu tem muito a agradecer o trabalho de Solano Trindade na divulgação e na preservação da cultura nacional. Ele era filho do sapateiro Manuel Abílio Trindade e de Emerenciana Maria de Jesus Trindade. Foi também operário, comerciário, né, e colaborou na imprensa. Ele nasceu no bairro São José, em Recife. Estudou no Colégio Agnes Americano, onde fez o curso de teatro. Em 1935, ele se casou com Margarida Trindade, com quem teve 4 filhos. E, no Recife, Solano estudou até o 2º grau e chegou a participar, por 1 ano, do curso de desenho no Liceu de Artes e Ofício. No ano de 1934, ele idealizou o primeiro congresso afro-brasileiro no Recife, em Pernambuco, e participou em 1936 do 2º Congresso Afro-Brasileiro em Salvador, na Bahia. Ele mudou para o Rio de Janeiro aos 40 anos, nos anos 40, né? E logo depois para São Paulo, onde passou a maior parte da sua vida no convívio de artistas e intelectuais. Ele participou ainda de um grupo de artistas plásticos com Sakai Gembu, onde integrou então a produção artística e cultural negra e tradições afrodescendentes. O poeta foi homenageado, inclusive, com o nome de uma escola, né, e uma rua na região central do município de Embu das Artes, né? Ele trabalhou como ator no filme A Hora e a Vez de Augusto Matraga, de Roberto Santos.
A produção poética publicada por Solano Trindade ficou registrada em um livro organizado por sua filha Raquel Trindade em 1999. Sua poesia registra a sua biografia marcada pela paixão pelas mulheres, uma identidade racial e social, identificada com negros, com as classes populares e com o compromisso de defesa do que convencionou chamar de tradições culturais do seu povo. Teve vários espetáculos ligados à cultura popular no teatro popular brasileiro. O grupo teve um grupo que deu origem ao Teatro Popular Solano Trindade em Embu das Artes, e onde a sua família mantém atualmente, mantém até hoje, viva a sua memória e a sua obra. Publicou Poemas de uma Vida Simples, no Rio de Janeiro, em 1944. Cantares ao Meu Povo, em São Paulo, em 1963. E alguns poemas antológicos. No início da década de 40, o poeta foi para Belo Horizonte, depois para o Rio Grande do Sul, onde fundou um grupo de arte popular em Pelotas. Pouco tempo depois ele voltou para Recife e finalmente seguiu para o Rio de Janeiro, onde fixou residência até 1942. Aí, capital federal na época, ele publicou o livro Poemas de uma Vida Simples, em 1944. E devido a um poema que existia nesse livro, Tem Gente com Fome, o poeta foi preso, perseguido, e o livro foi apreendido, embora tivesse, na época, claro, muita gente passando fome no Brasil. Ainda em 1944, Solano Trindade prestigiou o primeiro concerto da Orquestra Afro-Brasileira do amigo e maestro Abigail Moura, e fundou, com o Haroldo Costa, o Teatro Folclórico Brasileiro. Embora participasse de muitas atividades, em 1950 ele fundou, ao lado da esposa Margarida Trindade e do intelectual Edson Carneiro, o Teatro Popular Brasileiro, um grupo com sede na UNE, União Nacional dos Estudantes, e o elenco era formado por operários, domésticas, estudantes, que tinha como temática e inspiração algumas das principais manifestações culturais brasileiras, como o Bumba Meu Boi, os Caboclinhos, o coco e a capoeira. O grupo adaptava para teatro números de dança e de música da cultura afro-brasileira e indígena. Depois, 5 anos mais tarde, em 1955, o poeta criou ainda um grupo de dança brasileira que realizou com destaque inúmeras apresentações no exterior. No final dos anos da década de 50, Solano resolve fixar as atividades do Teatro Popular Brasileiro na cidade de São Paulo, com uma tentativa de aproveitar a intensa vida cultural da cidade. E nessa tentativa, nessa expectativa de fazer uma coisa grande, mudou-se para a cidade de Embu, localizada na Grande São Paulo, e aí lançou o livro Cantares do Meu Povo. Entre 1961 e 70, Solano viveu em Embu das Artes. E enquanto esteve lá, ele transformou o município num verdadeiro centro cultural, E aí começaram a ir para lá diversos artistas, e que passaram a viver de arte. Na cidade, o Teatro Popular Brasileiro viveu sua melhor fase, E
tinha inclusive as suas apresentações com uma procura muito intensa, era muito concorrido o ingresso para assistir o teatro popular brasileiro, né? Então Solano, ele foi o grande criador da poesia assumidamente negra, segundo muitos críticos, né? Então ele teve os livros que ele lançou, que nós conversamos aqui, né? Poesia de uma Vida Simples, em 44, Seis Tempos de Poesia, em 1958, Cantares do Meu Povo, em 61, e participou dos filmes Agulha no Palheiro, Mistérios da Ilha de Vênus, O Santo Milagroso, né? Trabalhou ainda como artista plástico, pintando quadros a óleos, né? E teve uma vida muito intensa em termos de cultura e em termos de preservação da arte no Brasil. Ele adoeceu no início da década de 70, sofrendo pneumonia, arteriosclerose, foi internado em diversos hospitais e veio a falecer no dia 20 de fevereiro de 74. Hoje, a filha Raquel Trindade e os seus netos são os responsáveis pela continuidade de sua obra. A família vive em Embu das Artes, e onde há também um teatro popular com o nome de Solano Trindade. No Rio, em 1975, foi criado o Centro Cultural Solano Trindade, e em 76, em São Paulo, a escola de samba Vai Vai desfilou pelo sambódromo, homenageando a vida desse importante personalidade da nossa cultura. Vamos começar por um poema autobiográfico, né? Boa tarde, Regina. Boa tarde, Rogério. Todos vocês que estão me vendo, sejam bem-vindos, né? Estamos aqui falando de Solano Trindade, o poeta negro, né? Poema autobiográfico. Quando eu nasci, meu pai batia sola, minha mana pisava milho no pilão para o angu das manhãs. Portanto, eu venho da massa, eu sou um trabalhador. Ouvi o ritmo das máquinas e o borbulhar das caldeiras. Obedeci ao chamado das sirenes. Morei no mucambo do bode. E hoje moro num barraco na saúde. Não mudei nada. Né? Aqui ele fala então do pai sapateiro, né? Da irmã que trabalhava na roça, pegando milho, né? E fazia aquela vida simples. Ele morava no mucambo do bode, hoje ele mora no barraco na saúde. Então, nada de diferente. Olorum Eque, Olorum Eque, Olorum Eque, eu sou poeta do povo. Olorum Eque, a minha bandeira é de cor de sangue. Olorum Eque, Olorum Eque, da cor da revolução. Olorum Eque, meus avós foram escravos. Olorum Eque, Olorum Eque, eu ainda escravo sou. Olorum Eque, Olorum Eque, os meus filhos não serão. Olorum Eque, Olorum Eque. Olorum Eque, em Iorubá, significa povo do santo forte. Tá? Então ele fala aqui, né? Que ele é poeta do povo, né? Que os avós foram escravos, mas que os filhos não serão. É a luta dele contra a escravidão, né? Nem só de poesia vive o poeta. Nem só de poesia vive o poeta.
ao fim do mês. O agasalho, a farmácia, a pinga, o tempo ruim com chuva, alguém nos olhando policialescamente. De vez em quando, um pouco de poesia, uma conta atrasada, um cobrador exigente, um trabalho mal pago, uma fome, um discurso à moda ruim e às vezes uma mulher fazendo carinho. Hoje a lua não é mais dos poetas. Hoje a lua é dos astronautas. Esse poema foi inédito até 2008 e foi publicado pela Raquel depois da. Então, aqui é muito importante a gente pensar nisso, né, gente? Nem só de poesia vive o poeta, né? Ao fim do mês, né? Contas, contas e contas. E aqui é interessante que ele coloca que ao fim do mês, o agasalho, a farmácia e a pinga, né? Ou seja, necessidades que as pessoas têm. E para isso tem que ter um trabalho, tem que ter dinheiro, né? Porque a literatura, infelizmente, nem sempre dá um retorno que a gente quer, né, gente? Todos nós aqui somos, né, a maioria escritores ou admiradores de escritores, e a gente sabe que a literatura não dá, né? O agasalho, a farmácia e a pinga, né? Pois é, então tá. Gravata colorida. Olha o teor social importante dessa poesia, Gravata colorida. Quando eu tiver bastante pão para meus filhos, para a minha amada, para os meus amigos e para os meus vizinhos, quando eu tiver livros para ler, então eu comprarei uma gravata colorida, larga, bonita, e darei um laço perfeito e ficarei mostrando a minha gravata colorida a todos os que gostam de gente engravatada. Né? Então, a gravata aqui, gente, ela entra como uma coisa bem supérflua, né? É importante aqui o que ele precisa. Ele precisa de pão para os filhos, para a amada, para os vizinhos, para os amigos. Ele precisa de comida, né? Precisa de livros, ele precisa de escola para todo mundo. Depois disso, compra a gravata, né? Ficarei mostrando a minha gravata colorida a todos os que gostam de gente engravatada, né? Ou seja, essa coisa da superficialidade do ser, né? Porque alguém está bem vestido é mais importante. Então tá. A poesia que o fez ser preso, né? E que, inclusive, teve censura no seu livro, tá certo? Essa poesia, gente, ela foi gravada, musicada e gravada por Ney Matogrosso, né? Eu não sei quem fez a música, mas a interpretação do Ney Matogrosso é fantástica, vale a pena ver. A poesia se chama Tem Gente com Fome. Trem sujo da Leopoldina correndo, correndo pra dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Pi! Estação de Caxias de novo a dizer, de novo a correr: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas Cordovil, Brás de Pina, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chaga, Triagem, Mauá, Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer:
Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo. Parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer: se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio do ar, todo autoritário, manda o trem calar. Maravilhosa poesia, né, gente? Maravilhosa poesia. Né? Tem gente com fome. E até hoje tem gente com fome. E aqui ele vai dizendo, né, ele faz uma métrica que dá para fazer esse ritmo do trem, né? Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, né? Muito legal, demais da conta. E aqui dentro do trem, todas as estações aqui da Leopoldina do Rio de Janeiro, né? Vigário Geral, Lucas, Cordovil, etc, etc. Todo mundo com fome. No trem sujo da Leopoldina, né? Muita loucura isso aqui, gente, muito legal. E ele foi preso por esse poema, né? Quando a ditadura não podia, né, ser contra ninguém. Então, complicado. Lindíssimo, né, Ceci? Muito legal mesmo. Sou negro. Sou negro. Meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gongôs e agogôs. Contaram-me que meus avós vieram de Luanda como mercadoria de baixo preço. Plantaram cana para o senhor de Engenho Novo e fundaram o primeiro maracatu. Depois, meu avô brigou como um danado nas terras de Zumbi. Era valente como o quê? Na capoeira ou na faca, escreveu não leu, o pau comeu. Não foi um pai João humilde e manso. Mesmo vovó não foi de brincadeira. Nas guerras dos malês, ela se destacou. Na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo de libertação. Que coisa, né? Ô Ceci, eu falei no início, ele era do Partido Comunista Brasileiro e era um ativista do Partido Comunista, né? Então ele foi bem visado durante toda a sua vida pelo próprio governo, né? Então, aqui é interessante, gente, o que ele fala? Ele fala, mais uma vez, da sua vida. Os avós que vieram da África, né? E foram queimados pelo sol da África, né? E ele foi batizado pelos tambores, atabaques, gongôs e agogôs, né? Então, eram pessoas importantes, né? O avô foi para os Palmares, né? E aí ele conclui: na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo de libertação. A libertação desses negros que ele lutou tanto, né? Ele lutou bastante por essa liberdade. Canta, América. Não o canto de mentira e falsidade que a ilusão ariana cantou para o mundo na conquista do ouro, nem o canto da supremacia dos derramadores de sangue,
das utópicas novas ordens, de napoleônicas conquistas, mas o canto da liberdade dos povos e do direito do trabalhador. Né? Canta, América, não o canto de mentira e falsidade, né? Mas canta a liberdade do povo, canta direito do trabalhador, canta o ser humano que está ali, né, passando aperto, passando fome, passando um monte de necessidades que não tem a ver, né? A poesia bem impactante, né, Denise? Bem impactante. Ele tem essa militância dos Palmares aí, ô Marisa, que eu vou também ler, tá certo? É uma poesia grande, tô deixando ela para depois, mas ele tem essa coisa toda, né? Ele não se vitimiza, não, Alessandra, ele não se vitimiza, não. Ele se coloca como um guerreiro, né? Como um... ele trabalha na defesa desse povo. Ele trabalha na defesa dessa opressão, né? Importante isso. O papel dele foi muito legal na cultura brasileira. Conversa. Eita, negro, quem foi que disse que a gente não é gente? Quem foi esse demente? Se tem olhos, não vê. Que foi que fizeste, mano, pra tanto falar assim? Plantei os canaviais do Nordeste. E tu, mano, o que fizeste? Eu plantei algodão nos campos do sul, pros homens de sangue azul, que pagavam o meu trabalho com surra de cipopau. Basta, mano, pra eu não chorar. E tu, Ana, conta-me tua vida, na senzala, no terreiro. Eu cantei embolada pra Sinhá dormir. Fiz tranças nela pra Sinhá sair. Tomando cachaça, servi de amor. Dancei no terreiro pro senhorzinho. Apanhei surras grandes, sem mal eu fazer. Eita, quanta coisa tu tens pra contar. Não conta mais nada pra eu não chorar. E tu, Manuel, que andaste a fazer? Eu sempre fui malandro. Ó, tia Maria, gostava de terreiro como ninguém. Subi para o morro, fiz sambas bonitos, conquistei as mulheres bonitas de lá. Eita, negro, quem foi que disse que a gente não é gente? Quem foi esse demente? Se tem olhos, não vê. Rogério, tem muitas perguntas que você está fazendo agora que eu já falei no início. Fica difícil eu voltar e falar essas respostas que você está perguntando aí. Então depois você ouve o início da live, que eu falei a biografia dele toda. Ele morou no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, morou em São Paulo, morou um tempo em Belo Horizonte, morou um tempo da vida dele em Recife, mas está tudo lá no início da live. Eu gosto de ler gostando. Além, vamos começar a poesia que eu acabei de ler, né, gente? Quem foi que disse que a gente não é gente? Isso é incrível, né? Isso é uma coisa interessante, né? E aí ele vai falando aqui, né? O eu lírico faz uma conversa, né? E ele vai perguntando e vai respondendo. Então, tem alguém que plantou canavial no Nordeste, alguém que plantou algodão no Sul, né? Alguém que fez a Ana que cantou, que serviu de amor pro patrão, né? Servia a Sinhá, né? Então ele vai fazendo uma conversa e perguntando o que cada um fez, né? E eles vão respondendo a vida de escravos. Muito interessante isso, né? Eu gosto de ler gostando.
Eu gosto de ler gostando, gozando a poesia, como se ela fosse uma boa camarada, dessas que beijam a gente gostando de ser beijada. Eu gosto de ler gostando, gozando assim o poema, como se ele fosse boca de mulher pura, simples, boa, libertada, boca de mulher que pensa, dessas que a gente gosta, gostando de ser gostada. Né? Mais uma vez aqui ele fala, né, a respeito da mulher, né? Ele gostava de mulheres, né? E achava a mulher uma pessoa, né, diferenciada por ser mulher, né? Então, dessas que beijam a gente gostando de ser gostada, é uma frase bonita, muito legal, né? Deformação. Procurei no terreiro os santos da África e não os encontrei. Só vi santos brancos. Me admirei. Que fizeste dos seus santos pretinhos? Ao negro perguntei. Ele respondeu: meus pretinhos se acabaram. Agora, Oxum e Iemanjá, Ogum, é São Jorge, São João e Nossa Senhora da Conceição. Basta, negro, basta de deformação. Né? Mas então aqui, gente, mais uma adaptação, né, do negro escravo no Brasil para não ser perseguido pelas suas crenças, inclusive, né? Não ser, né, não ficar ali adorando Oxum, Iemanjá, Ogum. Tem a sua correspondência na Igreja Católica, né? Oxum é São Jorge, Iemanjá Nossa Senhora da Conceição, Ogum é São João, né? Porque ele não tinha liberdade de seguir nem mesmo a sua religião. S é maravilhoso. Maravilhoso. F da P. Amor. Um dia farei um poema como tu queres. Dicionário do lado, um livro de vocabulário, um tratado de métrica, um tratado de rimas. Terei todo cuidado com meus versos. Não falarei de negros, de revolução, de nada que fale do povo. Serei totalmente apolítico no versejar. Falarei contritamente de Deus, do presidente da República, como poderes absolutos do homem. Nesse dia, amor, serei um grande F da P. Muito legal, né? Muito legal. Então, assim, ele vai falar, né? Nada, vai falar coisas boas, de onde não tem, né? Só para agradar o amor. E ele vai ser um F da P se ele fizer isso, né? Muito, muito interessante, né? Contrastes. A madrugada é fria e chove tanto que a água a bater no barro parece pranto de mulher parida num mau parto. Ouço do meu quarto o pisar forte dos trabalhadores sobre o barro mole da estrada. Vão pegar o trem das 4. Mas eu levanto às 7. Toco na bomba, tomo café, leio
e vou ao armazém. Às 10, sigo pela estrada, vou pegar o trem, rumo ao trabalho. E que trabalho, dirão meus irmãos trabalhadores. Mas na praia do Flamengo, muita gente toma banho e assim passa o dia. Mais uma poesia de cunho bem, social, porque tem gente acordando às 4 da manhã para trabalhar, tem gente trabalhando o dia inteiro, e tem gente tomando banho na praia do Flamengo e passando assim o dia. Navio negreiro. Lá vem o navio negreiro, lá vem ele sobre o mar. Lá vem o navio negreiro, vamos, minha gente, olhar. Lá vem o navio negreiro, por água brasilina. Lá vem o navio negreiro, trazendo carga humana. Lá vem o navio negreiro, cheio de melancolia. Lá vem o navio negreiro, cheinho de poesia. Lá vem o navio negreiro, com carga de resistência. Lá vem o navio negreiro, cheinho de inteligência. Gente? Carga humana. Melancolia, poesia, resistência, inteligência, tá tudo ali dentro, Essa fase da escravidão foi um negócio muito, muito complicado. Muito complicado. Quem tá gemendo? Quem tá gemendo? Negro ou carro de boi? Carro de boi geme quando quer. Negro não. Negro geme porque apanha. Apanha para não gemer. Gemido de negro é cantiga. Gemido de negro é poema. Geme na minha alma a alma do Congo, do Níger, da Guiné, de toda a África, enfim. A alma da América, a alma universal. Quem tá gemendo? Negro ou carro de boi? Complicado, né, gente? Tá no livro Cantares ao Meu Povo. Muito legal, muito legal. O carro de boi geme quando quer. Negro geme porque apanha. O Denise falou que eram tratados como objetos, E era realmente carga humana, Regina, Eles não eram considerados humanos. Eles não eram considerados gente. E até hoje tem muita gente que acha que negro não é gente, Até hoje existe um preconceito muito grave, muito sério, que tem que ser combatido, tem que ser acabar com esses preconceitos, que as pessoas se acham no poder de ter, Então, vamos lá. Velho atabaque. Velho atabaque, quantas coisas você falou pra mim? Quantos poemas você anunciou? Quanta poesia você me inspirou? Às vezes,
cheio de banzo, às vezes com alegria, diamba rítmica, cachaça melódica, repetição telúrica, maracatu triste, mas gostoso como mulher. Triste maracatu, escravo vestido de rei, loanda distante do corpo e pertinho da alma, negra e sem desodorante, com cheiro de gostoso de mulher africana, zabumba batucando na alma de eu, velho atabaque, madeira de lei, couro de animais, mãos negras que batem e o seu choro é música. E com sua música dançam os homens inspirados na luxúria e procriação. Velho atabaque, gerador de humanidade. Muito bem. O Rogério está dizendo que os negros eram registrados em cartório como coisa, como propriedade, né? E era isso mesmo, eles eram comprados, né, e registrados como posse. Um negócio louco, louco. O Zé Geraldo Heleno está dizendo que não se põe no lugar do outro, especialmente quando o outro é negro. Tem muita gente soberba nesse mundo. Muita gente soberba nesse mundo. Então, é isso que dá. Bolinhas de gude. Jorginho foi preso quando jogava bolinha de gude. Não usou arma de fogo, nem fez brilhar sua navalha. Jorginho era criança igual às outras. Queria brincar. O brinquedo poderia ser um revólver, uma navalha, um pandeiro, quem sabe um cavalinho de pau. Jorginho queria brincar. Jorginho viu um filme americano. No outro dia, fez uma quadrilha de mentira, sempre brincando. A quadrilha foi ficando de verdade. Jorginho ficou grande como Pelé. Todos os dias saía no jornal, televisionado. Só não deu autógrafo porque estava algemado. Ele era o facínora que brincava com bolinhas de gude. Que coisa, né, gente? E a Denise está dizendo que ele retratava o sofrimento e mencionava as raízes. O atabaque, né? Símbolos de fé, da religiosidade, né? E aqui também ele mostra o Jorginho, né? O Jorginho podia estar brincando lá, né? Com bolinha de gude, podia estar brincando com cavalinho de pau, como estava brincando com o revólver, com a navalha, né? E acabou preso. Eu ia fazer um poema para você. Eu ia fazer um poema para você, mas me falaram das crueldades nas colônias inglesas e o poema não saiu. Eu ia falar do seu corpo, de suas mãos, amada, quando soube que a polícia espancou um companheiro e o poema não saiu. Ia falar em canções, no belo da natureza, nos jardins, nas flores, quando falaram-me em guerra e o poema não saiu. Perdão, amada, por não ter construído o seu poema.
Amanhã esse poema sairá. Esperemos. Né? Como é que pode falar coisas boas, né? Com um mundo cheio de complicações, guerras, né? Violência e etc, etc, etc. Então, ele usa aqui, né? O Eurírico fazendo uma declaração de amor para a amada e ao mesmo tempo dizendo a realidade que está acontecendo no mundo. Então, amo. Mas eu vou escrever isso depois porque agora eu preciso pensar, né, no que está acontecendo nas guerras, na violência, etc, etc, etc. É muito, muito, muito legal. Muito ótimo, muito bom, Marisa, muito bom mesmo. Excelente. Né? A advertência. Há poetas que só fazem versos de amor. Há poetas herméticos e concretistas, enquanto se fabricam bombas atômicas e de hidrogênio, enquanto se preparam exércitos para a guerra, enquanto a fome estiola os povos. Depois, eles farão versos de pavor e de remorso e não escaparão ao castigo, porque a guerra e a fome também os atingirão, e os poetas cairão no esquecimento. Aqui, gente, ele fala muito a respeito da própria poesia, né? Ele fala que tem, né, poetas que falam de amor, falam de coisas, né, simples, e ao mesmo tempo a poesia dele, como ele fala, a poesia dele é poesia de... não é de guerra, mas uma poesia revolucionária, uma poesia que busca a liberdade dos irmãos, busca a melhoria da condição social de todo mundo. Então, esses poetas que fazem versos de amor e que não encaram a realidade, né? Esse poeta que fala de amor, ele está colocando pessoas, né, que vivem em outro planeta e não tem consciência da realidade que acontece fora de sua casa, né? Então a gente anda na rua e a gente vê gente dormindo na rua nesse frio que tá fazendo, né? Então, né? Esses poetas, essas pessoas que vivem no mundo da lua, né, não escaparão ao castigo, porque a guerra e fome também os atingirá. Que coisa. Trágica realidade, Ceci. Trágica realidade. Muito, muito. Né? E essa realidade está cruel, Rosângela. Né? Cada dia mais a gente está vendo a coisa está piorando. Está piorando. A pandemia ajudou bastante. Né? E muita gente empobreceu muito. Né? Negros que escravizam e vendem negros na África não são meus irmãos. Negros senhores na América a serviço do capital não são meus irmãos. Negros opressores em qualquer parte do mundo não são meus irmãos. Só os negros oprimidos, escravizados, em luta por liberdade, são meus irmãos. Para estes, eu tenho um poema grande como o Nilo. Né? Muito legal. Poema do homem. Desci à praia para ver o homem do mar e vi que o homem é maior que o mar. Subi ao monte para ver o homem da terra e vi que o homem
é maior que a terra. Olhei para cima para ver o homem do céu e vi que o homem é maior que o céu. Né? O homem é tudo aquilo que deseja ser. Então, a poesia dele, Denise, era muito cheia disso mesmo, né? Você está falando palavras que traduzem a realidade e a dor na alma dele. Era assim, né? Ele era uma pessoa que lutava por essa liberdade, por essa igualdade, e isso trazia muito muita bagagem para o que ele escrevia, porque ele, né, porque ele fazia. Importante. A mensagem do poeta. O poeta é um mensageiro da vida. Ele canta a terra, ele canta o céu, ele canta o mar, ele canta o homem, e no homem está a maior mensagem da vida. A mensagem do homem, a mensagem do poeta, fala do corpo da mulher, dos seus seios, da sua boca, das suas mãos, porque na mulher está a vida do poeta. Porque a mensagem do poeta vem do ventre da mulher. Né? Então o poeta fala de tudo, né? Graças a Deus somos poetas. Ai, ai, ai. Civilização branca. Lincharam um homem entre os arranha-céus. Li no jornal. Procurei o crime do homem. O crime não estava no homem. Estava na cor da sua epiderme. Tem que falar nada, né, gente? Isso é atual. Isso é atual. Congo, meu Congo. Pingo de chuva que pinga, pinga de leve no meu coração. Pingo de chuva, tu lembras a canção que um preto cansado cantou para mim? Pingo de chuva, a canção é assim. Congo, meu Congo, aonde nasci, jamais voltarei, disto bem sei. Congo, meu Congo, aonde nasci. Né? Banzo total aqui, gente, né? O Canto dos Palmares. Sem inveja de Virgílio, de Homero e de Camões, porque o meu canto é o grito de uma raça em plena luta pela liberdade. Abatidos fortes de bombos e atabaques em pleno sol. Há gemidos nas palmeiras, soprados pelo vento. Há gritos na selva, invadidas pelos fugitivos. Eu canto aos palmares, odiando opressores de todos os povos, de todas as raças. De mão fechada contra todas as tiranias. Fecham minha boca, mas deixam abertos meus olhos. Maltratam meu corpo, minha consciência se purifica. Eu fujo das mãos do maldito Senhor. Aleluia, aleluia. Repete-se o canto do livramento. Já ninguém está fechando a minha boca. Agora sou poeta. Meus irmãos vêm ter comigo. Eu trabalho, eu planto, eu construo.
Meus irmãos vêm ter comigo, minhas amadas me cercam, eu sinto o cheiro do seu corpo, e cantos místicos sublimizam o meu espírito. Minhas amadas dançam, despertam o desejo em meus irmãos. Somos todos libertos, podemos amar, e entre as palmeiras nascem os frutos do amor dos meus irmãos. Nos alimentamos do fruto da terra. Nenhum homem explora outro homem. E agora, ouvimos o grito de guerra. Ao longe, divisamos as tochas acesas. É a civilização sanguinária que se aproxima. Eu ainda sou poeta, e o meu poeta levanta os meus irmãos. As minhas amadas se preparam para a luta. Os tambores não são mais pacíficos. Até as palmeiras têm amor à liberdade. Os civilizados têm arma e têm dinheiro, mas eu os faço correr. Meu poema é para os meus irmãos mortos. Minhas amadas cantam comigo enquanto os homens vigiam as terras. O tempo passa sem número e calendário. O opressor volta com outros inconscientes, com armas e com dinheiro, mas eu os faço correr. O meu poema libertador é o cantado por todos, até pelas crianças. O meu poema é simples, como a própria vida. Nascem flores nas covas dos meus mortos, e as mulheres se enfeitam com elas e fazem perfume com sua essência. Os meus canaviais ficam bonitos, meus irmãos fazem mel, minhas amadas fazem doce, e as crianças lambuzam os seus rostos e os seus vestidos, feitos de tecidos de algodão, tirado dos algodoais que plantamos. Não queremos o ouro porque temos a vida, e o tempo passa sem número e calendário. O opressor quer o corpo liberto, mente ao mundo e parte em busca de prender-me novamente. É preciso salvar a civilização, diz o sádico opressor. Eu ainda sou poeta e canto nas selvas a grandeza da civilização, a liberdade. Minhas amadas cantam comigo, meus irmãos batem com as mãos, acompanhando o ritmo da minha voz. É preciso salvar a fé, diz o tratante opressor. Eu ainda sou poeta e canto nas matas a grandeza da fé, a liberdade. Minhas amadas cantam comigo, meus irmãos batem com as mãos, acompanhando o ritmo da minha voz. O nosso sono é tranquilo, mas o opressor não dorme. O seu sadismo se multiplica. O escravagismo é o seu sonho. Os inconscientes entram para o seu exército. As nossas plantações estão floridas. As nossas criancinhas brincam à luz da lua. Os nossos homens batem tambores, canções pacíficas, e as mulheres dançam essa música. O opressor se dirige aos nossos campos. Os seus soldados cantam marchas de sangue. Pois são essas a sua fé e civilização. O opressor prepara outra investida, confabula com ricos e senhores e marcha mais forte para o meu acampamento, mas eu os faço correr. O poema libertador é cantado por todos, até pelo rio. Meus irmãos que morreram, muitos filhos deixaram, e todos sabem plantar e manejar arcos. Minhas amadas morreram, mas muitas ficaram vivas, dispostas a amar. Seus ventres crescem e nascem novos seres. O opressor convoca novas forças e ele vem de novo ao meu acampamento. Nova luta. As palmeiras ficam cheias de flechas, os rios cheios de sangue. Matam meus irmãos, matam minhas amadas, devastam os meus campos, roubam as nossas reservas. Tudo isso para salvar a civilização e a fé. Mas não mataram o meu poema,
que é mais forte que todas as forças, é a liberdade. O opressor não pôde fechar minha boca, nem maltratar o meu corpo. O meu poema é cantado através dos séculos. A minha musa esclarece as consciências. Zumbi foi redimido. Maravilhoso, né, gente? Isso aqui ele retrata o Zumbi dos Palmares, né? O quilombo, né? Em paz, vivendo em paz, e os brancos invadindo para poder acabar com isso, acabar com essa revolta dos negros. Perderam a propriedade. Não mataram o meu poema, Rosângela Rossi, isso mesmo. E o nosso tempo acabou, infelizmente. Infelizmente. Sugiro a todos que leiam, né, o Solano Trindade, né, procurem suas obras, né, de repente até é importante conhecer Embu das Artes. Tô louco para ir lá, né? E eu desejo a todos, gente, um resto de domingo muito bom, muito tranquilo, né? Paz no coração, né? Muita reflexão a respeito do que nós estudamos aqui hoje, tá certo? E fiquem com Deus. Até semana que vem. Beijos, beijos e beijos.